O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Mesmo antes de nascer na forma humana neste mundo, Jesus sempre existiu como Filho de Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Não são 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas distintas. Um mistério que vai além da nossa compreensão. Algumas pistas ajudarão você a aceitar isso. Uma é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso somos seres tripartidos, formados por corpo, alma e espírito. Outra pista está em Gênesis, capítulo 1. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Percebeu o plural aí? Façamos, nossa. Não se trata de apenas uma pessoa falando, mas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ao dizer que se fez carne, ele pressupõe a sua pré-existência. Ao dizer que habitou entre nós, revela que não foi diferente de um homem comum. Aliás, Jesus foi tão comum em sua aparência exterior que, quando os guardas quiseram prendê-lo à noite, precisaram combinar com Judas que o beijo seria o sinal para não prenderem a pessoa errada. A palavra habitou, ou habitar, significa literalmente ocupar uma tenda ou habitação, no caso, um corpo de carne. Nunca antes Deus tinha assumido a forma humana e vivido como homem. Os 33 anos que Jesus viveu neste mundo são um evento único na história do universo, a começar com a sua geração no ventre de uma virgem. Unigênito significa único gerado. Todos os que creem em Jesus são filhos de Deus, porém, Jesus é o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, ocupando uma posição única, igual a Deus, e um com o Pai. Em nenhum momento ele deixou de ser Deus quando assumiu a forma humana. E depois de ressuscitar e subir ao céu em forma corpórea, ele nunca mais deixará de ser também homem. Obviamente, algumas características divinas ficaram parcialmente ocultas aos olhos humanos enquanto ele estava aqui. Caso contrário, os homens seriam consumidos só de olhar para ele. Mesmo assim, sua glória divina não deixou de transparecer em sua perfeição moral. No mesmo texto bíblico, quando encontramos defeitos nos discípulos e apóstolos, nenhuma falha é vista em Jesus e em seu modo de proceder. João teve o privilégio de ver uma porção extra de sua glória quando Jesus se transfigurou e apareceu em fulgor ao lado de Moisés e Elias. João Batista, por sua vez, que era mais velho do que Jesus, dá testemunho da sua pré-existência ao dizer que Jesus existia antes dele e era superior a ele. Agora, todo aquele que recebe a Jesus recebe também toda a sua plenitude e graça sobre graça. Você vai querer perder isso? Nos próximos 3 minutos, o Evangelho continua falando da graça e da verdade que você encontra em Jesus. Quando Deus se manifestou a Moisés no Monte Sinai para entregar a ele a lei, os 10 mandamentos, o cenário era aterrador. A montanha toda fumegava, raios riscavam o céu e trovões faziam tremer as rochas. Quem ousasse tocar o monte seria imediatamente morto. Enquanto isso, Deus escrevia a sua lei em tábuas duras, literalmente de pedra. Talvez uma imagem de um Deus severo assim não agrade você, que acha que Deus deve ser todo amor. Porém, a lei de Deus, que cobrava com rigor uma vida correta, revelava a justiça de um Deus santo, que não pode tolerar o pecado. E se você não gosta da ideia de um Deus irado, como você se sentiria se soubesse que sua filhinha de 3 anos foi molestada por um pedófilo? Se você que é pecador e imperfeito se sente indignado porque acha que um Deus santo, justo e perfeito não pode sentir o mesmo? Os mandamentos da lei de Deus revelavam a justiça de Deus, mas não davam ao homem o poder de viver de acordo com eles. A lei só tinha o poder de condenar. A lei faz você se sentir como o motorista de um enorme caminhão entalado em uma rua estreita e olhando para a placa de contramão. Você nada pode fazer além de saber que é um transgressor da lei e não tem o poder de manobrar o seu caminhão. No Antigo Testamento, Deus se revelou em justiça. Em Cristo, Deus se revelou em graça. Ao contrário do Monte Sinai fumegante, qualquer um podia tocar em Jesus quando ele esteve aqui sem ser consumido. Você sempre verá um contraste entre o modo de Deus tratar o homem segundo a lei do Antigo Testamento e segundo a graça revelada em Jesus. A lei condena, a graça perdoa.
A lei exige que o homem seja justo, a graça justifica o homem. A lei exige boas obras, a graça exige fé. A lei abençoa o bom, a graça salva o ímpio. A lei espera que você receba a bênção por mérito, a graça é um favor imerecido. Não é à toa que o Antigo Testamento termine com a palavra maldição e o Novo Testamento termine com a palavra graça. Mas a graça só pôde ter efeito porque Jesus, o único que andou 100% de acordo com a lei, quis receber em si mesmo a condenação que a lei exigia daqueles que a transgredissem, que era a morte. Ao morrer na cruz como substituto do pecador, recebendo o juízo de Deus, Jesus cumpriu a sentença que tinha sido determinada para o pecador. Aquele que crê em Cristo é como se já tivesse sido condenado por procuração. Agora sim, a graça pode se manifestar sem atropelar a justiça. Mas não foi apenas a graça que se manifestou em Jesus. A verdade não estava apenas nele, mas ele é a própria verdade. Portanto, você jamais encontrará a verdade se não tiver um encontro com Jesus. Ao crer em Jesus, você é perdoado de todos os seus pecados e justificado ou tido por justo aos olhos de Deus. Perdão é como se Deus dissesse a você, ok, pode ir. Justificação é como se ele dissesse, ok, pode vir. Perdão é como se o juiz abrisse a porta da cela para libertar você. Justificação é como se ele desse a você um atestado de idoneidade e virtude. Tudo isso se resume numa palavra: salvação. Nos próximos 3 minutos, conheça o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É só João Batista começar a dizer às pessoas para se arrependerem que o Messias tinha chegado, e uma comissão formada por sacerdotes e levitas sai de Jerusalém para saber quem é João. Quando existe um clero, este fica incomodado se descobre que Deus está agindo sem a sua autorização. João diz não ser o Messias, nem Elias ressuscitado ou reencarnado, e nem o profeta previsto por Moisés. João não queria atrair atenções para si. Naquele tempo, o escravo tinha incumbência de desamarrar, de desatar as sandálias do seu senhor quando esse chegava em casa. E João diz não ser digno nem mesmo de desamarrar as sandálias de Jesus. Ele se considera menos do que um escravo. É com Jesus que as pessoas devem se ocupar. João é a voz que clama no deserto. Sua missão é exortar o povo a se arrepender para receber o Messias. Os que se arrependem são batizados por ele como uma prova exterior de um arrependimento interior. Aqui não se trata do batismo cristão. Hoje, cada um que crê em Jesus também é uma voz. A voz é o meio que transporta a palavra. Ao contrário de João, que pregava o arrependimento e anunciava que o Messias viria, o cristão prega a graça de Deus e anuncia que o Salvador já veio. João mandava as pessoas se arrependerem e se limparem para receber o Messias. Hoje o Evangelho convida você a crer em Jesus e se deixar limpar por ele. João pregava uma condição. O Evangelho da Graça prega uma solução. Antes a mensagem era, se você já estiver preparado, venha a Jesus. Agora é, se você for pecador, venha a Jesus. No dia seguinte, João anuncia, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para surpresa dos judeus, que aguardavam um Messias e rei poderoso e conquistador, João acabava de revelar que Jesus devia morrer como um sacrifício. Os cordeiros sacrificados em Israel não eram a solução para o pecado. Eles apenas prefiguravam o verdadeiro cordeiro. Entenda que pecado é a raiz, é o princípio ativo. E pecados são os frutos, as consequências. Ao morrer na cruz, Jesus levou sobre si os pecados, no plural, daqueles que creram e que creem nele em todas as épocas, antes e depois da sua vinda. Os que creram antes, eles creram que Deus providenciaria um cordeiro. Os que creem hoje, creem que Deus já providenciou esse cordeiro. Na cruz, Jesus também tirou o pecado, no singular, do mundo. Ou seja, restaurou os fundamentos da própria criação de Deus. Sua morte foi, primeiro, para resolver a questão do pecado, no que diz respeito a Deus, e segundo, para resolver o problema do homem, dos pecados do homem. Mesmo que ninguém fosse salvo, ainda assim a obra de Cristo teria sido perfeita e teria tirado o pecado do mundo. Ela é a base eterna para os novos céus e a nova terra, que ainda são futuros. Jesus já tirou o pecado do mundo e limpou os pecados dos pecadores que creem nele como Salvador
e apenas destes. Será você um deles? Visite www.3minutos.net.